Boa noite, estamos de volta aqui com mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, na página do Amazonas Atual, agora para falar da apuração dos votos em Manaus e também do resultado da eleição no interior do Amazonas. Kleber Oliveira aqui comigo, eu sou Valmir Lima e você começa a acompanhar conosco a partir de agora. Demorou um pouco, né? Você que está acostumado a acompanhar o resultado logo depois do fechamento das sessões eleitorais, às 5 da tarde, no máximo 5h30 a gente já via aí os números para prefeito serem divulgados, porque a eleição para prefeito é diferente da eleição geral, né? Quando tem eleição para governador, presidente da República, deputado federal e senador. Por quê? Porque essa eleição geral, ela precisa esperar os municípios que têm a votação atrasada em 1 hora, como é o caso do Amazonas, nós temos 13 municípios. No caso da eleição municipal, não. Pode ser divulgado os dados à medida que termina a eleição no município. No caso de Manaus, a partir das 17 horas já pode se computar e divulgar os votos. No entanto, houve um atraso substancial no TSE, eles estão tendo problemas lá, já foi divulgada uma nota do TSE, né, Kleber? Dizendo que estão tendo problema lá na divulgação dos votos. Segundo a nota do TSE, os votos estão sendo totalizados, né? Mas a divulgação está atrasada ainda em todo o Brasil, né? Nenhum município ainda finalizou, não, apesar de já ter resultado aí, porque já foram apurados mais de 60% das urnas. Se não estou enganado, é a mais adiantada. Belém é mais adiantada, tem quase 62% das urnas apuradas. E Manaus, os dados que foram divulgados até agora, não dá para a gente saber quantos por cento das urnas foram apuradas, porque a gente está vendo aqui numa tela do TSE que não divulga a totalização dos votos, o número de sessões apuradas e o percentual. Mas foram apurados até agora, foram computados até agora para Amazonino Mendes, que está na frente, 143.762 votos, o que significa 24,16% dos votos válidos. Em seguida vem Davi Almeida com 130.754, 21,97% dos votos. Em terceiro lugar aparece José Ricardo com 84.863 votos, isso significa 14,26%. Ricardo Nicolau aparece em quarto lugar com 72.280 votos, 12,15%. Em seguida vem Alfredo Menezes, em quinto, Coronel Menezes, 68.218, 11,46%. Alberto Neto, capitão Alberto Neto, 45.050 votos, que significa 7,57%. Alfredo Nascimento aparece aí com 18.982 votos, 3,19%. Romero Reis, 18.472 votos, 3,10%. Marco Antônio Chico Preto, 10.480, que dá 1,76%. Marcelo Amil, com 1.770 votos, 0,30%, e Gilberto Vasconcelos é o último com 415 votos, o que dá 0,08%. Nós temos aí 26.194 votos em branco, 3,97%, e 39.682 votos nulos, ou 6% do total. Tá? Até aqui foram 595.082 votos para os candidatos, os votos válidos. Né? Que é mais da metade já do número total de eleitores aptos a votar em Manaus, né? É isso aí, Kleber. Então, isso significa que está dando aquilo que as pesquisas eleitorais mostravam nas últimas semanas e também o que a pesquisa de boca de urna mostrou, né? Com uma diferença aí. A boca de urna mostrava Amazonino Mendes na frente, Davi em segundo, portanto, os dois farão o segundo turno, né? Se esse resultado permanecer. José Ricardo aparecia em quarto, aqui na apuração ele aparece em terceiro, né? E Ricardo Nicolau, que aparecia em terceiro, aparece em quarto.
Então, nós vemos aqui o seguinte, não sei se você lembra na propaganda de José Ricardo, na sexta e no sábado ele já dizia que sempre as pesquisas erraram sobre José Ricardo, né? Mostrava um número e ele aparecia com um número bem maior. É o que está acontecendo nessa eleição também. Ele aparece aqui com 14,26%, ele nunca teve esse percentual, né? Nas pesquisas de intenção de voto, sempre ficou bem abaixo. E aqui está mostrando que tem aí muito mais votos do que as pesquisas captaram. O Coronel Menezes também é uma surpresa, né? Aparecer em quinto lugar, porque nas pesquisas de intenção de voto ele ficava oscilando ali, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas aqui ele aparece em quinto com uma boa margem, 11,46%, né? À frente do capitão Alberto Neto, que já é deputado federal, já é um político conhecido, à frente de Alfredo Nascimento, que é ex-prefeito, né? Ex-deputado, ex-senador. Então é uma surpresa aqui o Coronel Menezes, que é o candidato do Bolsonaro aqui em Manaus. Exatamente. Aí a gente tem aí Romero Reis, Marco Antônio Chico Preto, ou Chico Preto, Marcelo Amil e Gilberto Vasconcelos são os últimos, né? Isso já era esperado, os três nunca apareceram muito bem nas pesquisas de intenção de voto, ficava aí. Romero Reis aparecia com 2,5%, está com 3,1%. Chico Preto também aparecia com entre 1,5% e 2%, está com 1,76%. Marcelo Amil e o Gilberto Vasconcelos, que aparecem com um percentual bem menor do que mostravam as pesquisas de intenção de votos, porque geralmente apareciam com 1%, estão com muito menos do que isso, né? Marcelo Amil 0,3% e o Gilberto Vasconcelos 0,08%, não chega nem a... Exatamente. A um décimo. Então é isso. Esses são os números até aqui. A gente chama a atenção de que está havendo esse problema no TSE, né? Então a gente está tentando aqui acompanhar, estávamos aguardando. Na tela em que mostra aí o número de urnas apuradas e tudo, o TSE ainda não atualizou essa tela. A gente está em 60,99%, né? A gente está vendo aqui a tela da votação nominal, mas ela não, nessa tela que você percebe aí, ela não mostra o percentual de votos. Mas nós já temos 660.958 votos apurados. Isso. Quanto é mesmo o total de votos, Kleber? De eleitores aptos a votar é 1.331.613 eleitores em Manaus. Considerando que tem aí as abstenções, né, a gente está aí próximo entre 40% e 50% dos votos apurados. Considerando que há abstenções. Mas depois a gente vai atualizar esses dados para você e mostrar. Nesse momento, se a gente tem aí em torno de 40% a 50%, está dando o Amazonino Mendes e Davi Almeida no segundo turno. E né? com uma margem pequena entre eles, né? Nesse resultado até agora, né, Bob? Pois é, Kleber, aqui chama a atenção também. Aqui chama a atenção também o percentual de votos do Amazonino, né? Se esse número não mudar, ele chega com uma margem muito pequena, né? Uma diferença muito pequena do segundo colocado. As pesquisas mostravam aí, até a pesquisa de boca de urna mostrou o Amazonino com mais de 30 pontos percentuais, né, dos votos válidos, e aqui ele tem 24,1, 24,2, aí 16%, né? Então, esse número acho que ainda pode ser alterado aí com a abertura de outras urnas, mas por enquanto está dando 24% a 24,16 a 21,97. Então tem aí uma diferença muito pequena em termos percentuais. Exatamente, considerando que segundo turno só irá os dois, né? Então isso para efeito de disputa por voto vai ser uma acirrada, vai ser bem grande, né? A diferença de votos nominais é de 13 mil votos 13 aqui, mil né? votos, exatamente. 13 mil votos é que separa Amazonino de Davi Almeida. Então isso significa uma disputa
acirradíssima no segundo turno. Exatamente. Lembrando a você que o segundo turno vai ser no dia 29, né, no dia 29 deste mês. Nós teremos, então, apenas 2 semanas de campanha eleitoral. Se confirmar o segundo turno entre esses dois, Davi e Amazonino, Amazonino e Davi, a partir de amanhã eles já podem recomeçar aí a campanha para conquistar os eleitores que votaram em outros candidatos, aqueles que ficaram indecisos ou que anularam o voto no primeiro turno ou que votaram em branco, né? Tem tudo isso aí para fazer em 2 semanas. Então, estarão 2 semanas para tentar conquistar esse eleitorado que não votaram, esse eleitorado que não votou em nenhum dos dois, né? Nem Amazonino, nem e considerando Davi. também, Valmir, que o percentual de votos brancos e nulos é bem pequeno também em relação. O TSE esperava uma margem muito maior de abstenção, né? De pessoas que não iam votar e uma margem maior de votos brancos e nulos. Mas isso não aconteceu. O percentual aqui é bem pequeno, significa que o eleitor foi na urna, né, para a escolha do candidato, e aquele que decidiu não votar nenhum outro também é uma margem muito mínima. Exato, nós temos aqui 6% de nulos, né? Isso. E 3,97% de votos brancos. Até agora são 90%. Então, quer dizer, o eleitor foi à urna disposto mesmo a escolher um candidato. Exatamente. Então é isso, você pode acompanhar aí na tela, olha, Amazonino com 24,16% dos votos, foram totalizados até o momento 660 mil votos. A Davi Almeida aparece em segundo lugar com 21,97%, 130.754 votos. Zé Ricardo em terceiro, com 84.863. Ricardo Nicolau em quarto. Coronel Menezes em quinto, Alberto Neto em sexto, Alfredo Nascimento em sétimo, Romero Reis em oitavo, Marco Antônio Chico Preto em nono, Marcelo Amil em décimo e em 11º Gilberto Vasconcelos. Essa é a ordem aí dos candidatos em Manaus. O pessoal está pedindo o número de vereadores, a gente tem aqui na tela. Uhum. Então vamos lá, vamos ver a votação para vereador, né? Vereador mais votado até esse momento é João Carlos dos Santos Melo, com 8.158 votos. Eu só vou só afastar aqui, porque vamos ver aqui. Você vê aí na tela, 8.188 votos, né? Do João Carlos dos Santos Melo, vereador mais votado. Joelson Silva é o segundo mais votado, com 8.058 ou 88? 8.088 votos. Esses meus óculos aqui estão me traindo. É porque a tela está distante aqui, eu não estou com essa tela no meu computador, né? Ela está distante, mas temos aí Francisco Carpegiani Vargas de Andrade, vem com... Não, Jaqueline Pinheiro, a vereadora Jaqueline Pinheiro aparece em terceiro lugar, né, com 6.163. Vamos ver aqui, Felipe, eu vou puxar aqui para a gente não errar. Aqui são pelo menos 10 mais votados, né? Então vamos lá. São os 3 mais. Vamos baixar aqui, você está vendo aí na tela, pode conferir se for possível, né? Eu estou aqui porque o WhatsApp também não ficou legal, Felipe, mas aqui tem uma tela melhor. Agora sim, vamos recomeçar aqui. Os 13 mais votados. João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. O Partido Republicanos é o vereador, por enquanto, o mais votado, com 8.188 votos. Joelson Silva em segundo lugar, com 8.088 votos. Jaqueline Pinheiro, vereadora de Manaus, concorrendo à reeleição, fica em terceiro, com 6.163 votos. Francisco Carpegiani Vargas de Andrade, do Republicanos também, com 5.094 votos. Michele Barbosa Andrews,
com 5.033 votos. Tem aqui Amon Manuel Lins Filho, do Podemos, com 4.619 votos. João Kennedy de Lima Marques, com 4.425. Thaís Lipe Silva de Souza, do Progressista, 4.035 votos. Rosivaldo Cordovil, que é vereador também, concorre pelo PSDB, 3.892 votos. Marcel Alexandre, também vereador, 3.770 votos. Jaildo dos Rodoviários, né, o Jaildo de Oliveira da Silva, que é chamado de Jaildo dos Rodoviários, tem 3.576. Marcelo Augusto Daeira Correia, o Marcelo Serafim, do PSB, tem 3.563 votos. E Robson da Silva Teixeira tem 3.521. Lembrando que esses aqui são os mais votados, né? Isso não significa que todos estão eleitos ainda, mas são os mais votados por enquanto. Sabe que a votação para vereador não é como para prefeito, né? Que o mais votado se elege. Já houve casos aqui em que vereador em Manaus recebeu a maior votação, mas não levou nenhuma cadeira porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral. Que é o seguinte, funciona mais ou menos assim. Você pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras da Câmara Municipal. Manaus são 41 cadeiras, né? Então você pega o número de votos válidos, só pode ser feito quando forem totalizados os votos. Número de votos válidos dividido por 41, que é o número de cadeiras de vereadores, e aí você tem o quociente eleitoral. Aí vamos supor que seja 20 mil esse quociente, né? A cada 20 mil votos que o partido consegue, ele elege um vereador. E aí o eleito é aquele que tem o maior número de votos dentro do partido. É assim que funciona a eleição proporcional, né, para a Câmara Municipal de Manaus, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, né? Então nós estamos falando de eleição para vereador, e vamos esperar ainda aí o TSE informar quem são os vereadores eleitos. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação. Já tem a atualização do resultado das urnas para prefeito? Não, continua na mesma, né? A gente continua os mesmos números. Podemos voltar aí, Murilo? Olha, aqui a gente já tem sim, agora na outra tela, naquela tela anterior que a gente tinha. Não, naquela outra tela a gente já tem a totalização das urnas. São 60,99% das sessões de votação totalizadas. Então a gente tem aí, essa atualização foi feita às 18 horas e 13 minutos. Amazonino tem 24,16, Davi Almeida 21,97, com 60,99% das urnas apuradas. E aí, Kleber? Temos segundo turno, então. Temos segundo turno e mantida as tendências, né, eleitorais das pesquisas desde o início, né, entre os dois candidatos mais citados pelos eleitores, Davi Almeida, só ressaltando essa diferença mínima entre eles, o que isso vai favorecer negociações com demais partidos para o segundo turno de ambos os candidatos. Não conseguiram voltar aí para aquela tela? Estamos colocando aqui. Tá, porque nessa tela que eu estou aqui, Felipe, Murilo, a gente tem também os vereadores, né? Então, mas é mais ou menos aquela lista que a gente já viu anteriormente. Vamos aqui, Kleber. Tem a lista total de vereadores. Nós temos aqui os mais votados: João Carlos, do Republicanos, 8.188 votos. Joelson Silva, do Patriota, 8.088. Professora Jaqueline, 6.163. Capitão Carpe Andrade, 5.094. Michele da bancada coletiva, olha aí, Michele da bancada coletiva do PSOL, com 5.033 votos. O Amon
Esse aqui é um garoto novo, parece que ele tem 19 anos, 18 ou 19 anos, tem 4.619 votos. Kennedy da Anjos de Rua, do PMN, tem 4.425 votos. Depois vem a Thaisa Lippe, do PP, com 4.035 votos. Rosivaldo Cordovil, do PSDB, com 3.892. Marcel Alexandre, do Podemos, 3.770. Jaildo Oliveira, com 3.576. Marcelo Serafim, 3.563. Raulzinho, do PSDB, com 3.521. Rodrigo Guedes, do PSC, com 3.355. Davi Reis, do Avante, 3.317. Eduardo Alfaia, do PMN, com 3.227. Coronel Gilvandro, vereador também, concorre à reeleição, 3.215 votos. Doutor Eduardo Assis, com 3.185 votos. Eduardo Assis é do Avante, né? Rosinaldo Boal, do PMN, com 3.135. O Caio André, do PSC, 3.129. Eu vou ler mais esse aqui. Gilmar Nascimento, vereador, concorre à reeleição, já tem uns 6 mandatos nas costas aqui de vereador, Gilmar Nascimento, 3.128 votos. É isso aí. Sildomar Bitbol aparece aqui, Kleber, também do PSDB, com 3.114 votos, né? E vamos ver, então, depois a gente confere quem são os eleitos. Aqui a gente lê uma série de vereadores, os mais votados, né? Mas, como eu já comentei anteriormente, isso não é uma garantia de que esses mais votados são os eleitos. Daqui a pouco a gente vai ver. É claro que eles têm chance, os primeiros ali têm chance. Por exemplo, Joelson Silva, ele é o candidato do Patriota mais votado. O Patriota tem outros candidatos, mas não são candidatos tão bons de votos, então os votos podem ajudar o Joelson Silva a se eleger, né? É possível que o Patriota faça 2 candidatos, né? Mas a gente viu aqui, entre os 15 primeiros aí que a gente leu, não tem outro candidato do Patriota. Vamos ver aí, porque, como eu lhe falei, que se o quociente eleitoral for de 20 mil votos, o partido tem que conseguir 40 mil para eleger 2, né? Isso. E aí, conseguindo esses 40 mil votos, Kleber, o segundo colocado pode ter menos de 3 mil votos, né? A gente viu aqui os vereadores mais que estão na frente aí também, mas depois do 10º lugar eles têm menos de 4 mil votos, em 3 mil e poucos votos, todos eles. Então, essa disputa ela fica bem acirrada também entre os vereadores, porque às vezes o vereador tem mais votos do que o outro, mas não consegue porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral. Então, a gente precisa esperar esse resultado de vereador. O que está certo mesmo é para prefeito, né? A gente viu aí há pouco, a última atualização foi às 18h13, 60,99% das sessões totalizadas. Amazonino Mendes e Davi Almeida estão no segundo turno. Isso aqui eu acho que não muda, né, Cláudio? Não, eu acho que não, porque a diferença entre os dois em relação ao Zé Ricardo, que é o terceiro colocado, é muito grande. Eu acho que o Zé Ricardo não tira essa diferença no que falta ser apurado. Pois é, são 39% das urnas ainda para serem apuradas. Aí precisaria de o amazonino parar de receber votos, o Davi também, para o Zé Ricardo chegar. Isso. Então, dificilmente ele chega. Está quase certo mesmo o segundo turno entre Davi Almeida e Amazonino Mendes. Eu diria que está certo. Eu também. Então, Felipe, essa é a nossa manchete, né? A gente está aí trazendo para você aqui a totalização dos votos. Vamos dar uma olhadinha aqui, Felipe, ver se a gente tem outros municípios do Amazonas
Quari. Só que só tá com 0,71. Quari? Isso, o resto, os outros colégios eleitorais ainda não saiu nenhum resultado. Tem só 0,71% das urnas apuradas. Em Quari, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode ver aqui se... Parintins ainda não começou. Ninguém tá quantiado. Posso voltar a 40 então? Só foram apurados até agora 40 votos em Quari. Nossa. Isso aqui deve ser uma urna, né? Então é muito pouco ainda, mas o Adair Filho aparece em primeiro lugar aqui com 68,57% dos votos. Robson Tiradentes em segundo com 22,86%. E aí aparece Orlando Nascimento com 5,71%. Messias do Chora, 2,86%. E os outros não pontuaram. Porque como tem só uma urna apurada, 24 votos foram para o Adair Pinheiro, 8 votos para o Robson Tiradentes, 2 votos para o Orlando Nascimento e 1 voto para o Messias do Chora, que é do PSL. Então, esses 4 candidatos receberam votos nessa apuração até agora 0,71% só das sessões, que isso aí significa uma urna só, né? Então, o Adair sai na frente, mas a gente não pode dizer ainda que ele está eleito em Quari. A gente tem que esperar aí outras urnas apuradas. Vamos ver se a gente consegue aqui outro. Não tem nada ainda. Os municípios do interior do Amazonas ainda, alguns já comemorando, né, Felipe? A gente acabou de dar essa informação, uma materinha que você pode ler no nosso site, Amazonas Atual. Alguns municípios do interior já comemoram. Em Itapiranga, por exemplo, a prefeita já se declarou, já se autodeclarou reeleita, né? Já comemorou lá, já... Eles fazem isso porque nos municípios menores é possível o partido acompanhar as sessões eleitorais, são poucas sessões, né? E aí tem o boletim de urna que é impresso, né? Na hora que a urna é finalizada a votação, eles imprimem, os mesários imprimem o boletim de urna e aí eles podem conferir. O resultado já saiu por lá em Itapiranga, prefeita... Qual é o nome da prefeita? Denise Lima, do Progressista, foi reeleita em Itapiranga. Também o Claudionor Pontes. Urucurituba, Claudionor Pontes, Sabugo, PT. Sabugo, foi reeleito. Ele publicou na rede social dele que foi eleito. Publicou nas redes sociais que foi eleito. Então a gente tem esses 2 municípios no interior que os prefeitos já se autodeclararam reeleitos, né? Por enquanto, a gente acompanha aqui, Kleber, Manaus, segundo turno entre Amazoniano e Davi Almeida. E nos outros municípios a gente aguarda o TSE, como eu falei no início dessa live, tem problemas na divulgação dos votos esse ano, muito problema. A gente teve mais cedo um ataque de hacker, né? Foi divulgada essa informação, o próprio TSE disse que isso não iria comprometer a lisura das eleições, né, mas que poderia atrasar. Não sei, eles não informaram se é esse o motivo do atraso, mas o TSE já disse em nota que tem esse atraso na divulgação dos dados, mas não na totalização. Isso significa que os votos estão sendo totalizados, eles só estão com dificuldade de divulgar esses dados e que estão trabalhando para resolver o problema e agilizar essa divulgação. Isso se confirma nesses números de Manaus, né, Kleber? Isso, exatamente. A gente estava aí esperando essa divulgação, não saía nada, e quando saiu já veio com 60,99% das urnas apuradas. Está esse índice apurado desde as 18 horas, né? Ainda não se Tem gente atualizou. perguntando de Badajoz aí. Quando a gente ainda não tem, já tem? Eu tô contando aqui, posso botar? Vamos ver.
41% das urnas apuradas em Codajás. Em Codajás, a gente tem aqui números, vamos ver, com 41% das urnas apuradas, 41,30% das sessões totalizadas. Foi atualizado 18 e 13 também. Tonho, do PP, está eleito com 52,04% dos votos, se for mantido esse mesmo percentual até o final. Então, Tonho, do PP, 2.692 votos, isso significa 52,04%. Em seguida, tem o Miquéias Carvalho, tem 41,87% dos votos, isso significa 2.166 votos. Então, como tem só 41,3%, Kleber, ainda não dá para dizer que o Tonho está eleito, né? Porque o Miquéias Carvalho está encostando aí também, né? A diferença aí é de menos de 500 votos, né? Então, a gente precisa esperar também. Tem o Pitoco, do Democracia Cristã, aqui concorrendo também em terceiro lugar. Em terceiro lugar, no município de Codajás, 4,62%, são 239 votos apenas. E o Joel, do PSDB, tem 76 votos, 1,47%. E para vereador, olha aí, para vereador lá em Codajás, Evandro Feitosa é o mais votado, com 307 votos. Você vê, gente, que no interior do estado, você não precisa de muito voto para se eleger vereador, né? Então, o Evandro Feitosa é o mais votado, com 306 votos. Betinho é o segundo, com 268 votos. Hélito Maciel, com 261 votos, é o terceiro. Neném da Loteria, com 255, é o quarto. Nós temos mais Aline Daiane, com 236 votos, do PSL. Silvio Marques, do Republicano, tem 232 votos. Zeneide, do MDB, tem 191 votos. Elinho, do PP, 177 votos. Vavá, do MDB, 170 votos. Nicole Kathleen, do Avante, tem 162. E Maraci Bastos, do MDB, tem 156. Você vê aqui, olha, entre os mais votados, tem três candidatos a vereador do MDB. Isso significa que o MDB pode somar esses votos e eleger 2 vereadores aí, né? Então, também ainda é cedo para falar em vitória dos vereadores em Codajás, porque só tem 41% das urnas apuradas até aqui. Não, ainda não. Taquatiara ainda não mostrou aí os números. Olha aqui. A gente está aqui vendo Itacoatiara, 0 ainda, nenhum voto divulgado ainda pelo TSE. Vamos mudar aqui, vamos tentar. Parintins também não tem nada. Murilo, vamos botar para a nossa tela de Manaus aí. Vamos voltar para a nossa tela de Manaus. A gente está aqui tentando mostrar para você o que tem já de apuração nos municípios do interior do Amazonas e em Manaus também, né? Voltamos aí à nossa tela. Manaus continua ainda com aquele mesmo percentual, né? 60% das urnas apuradas, 660.958 votos apurados até agora. E Amazonino lidera a corrida eleitoral com 24,16%, mas Davi Almeida tem ali 21,97%. Então os dois fazem um segundo turno aí no dia 29 de novembro. Exato. E aí, Kleber?
que a gente pode dizer desse processo eleitoral? Foi um processo eleitoral pulverizado, né? A gente teve 11 candidatos a prefeito. Então você vê que o número de votos aqui para o Amazonino e para o Davi Almeida, 143.762 e 130.754, é um número pequeno diante de 1.331.000 eleitores, né? Esses eleitores se dividiram realmente entre 11 candidatos que se apresentaram nestas eleições. No segundo turno, obviamente, será diferente, né? Os dois concentrarão todas as atenções do eleitorado. Então, a tendência é que o eleitor desses demais candidatos, dependendo ou não do apoio deles aos dois candidatos, migrem, né, o voto no segundo turno. Kleber, a gente viu, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, os institutos de pesquisa errando muito, né? Claro que lá é uma eleição totalmente diferente daqui, né? Não dá para a gente comparar, mas eu queria comentar um pouco sobre os nossos institutos de pesquisa aqui. Tem uma série de institutos, né? Uns têm mais credibilidade, outros têm menos. Eu sempre digo que esses institutos, eles, quando está muito longe da eleição, eles começam a fazer pesquisa sem nenhum compromisso com a verdade, às vezes tentando beneficiar um candidato ou alavancar a candidatura de uma pessoa, mas quando se aproxima aí do final do processo, da campanha eleitoral, eles começam a mostrar números mais concretos, né, que revelam mais a vontade do eleitor. Eu acho que foi isso que aconteceu nessa eleição, né? Então, aquilo que a tela está mostrando para a gente aí não é muito diferente do que as pesquisas eleitorais mostraram. Exatamente. Não houve uma mudança no que foi divulgado desde o início, né? A Amazonino Mendes e Davi Almeida se mantiveram à frente. Agora, a mudança que a gente viu foi ali entre Zé Ricardo e Nicolau, mas eles oscilavam, né, entre uma pesquisa e outra. Tinha pesquisa que dava o Zé Ricardo na frente, tinha pesquisa que mostrou um crescimento do Ricardo Nicolau na reta final, mas agora os números finais da apuração das urnas mostram que o Zé Ricardo realmente levou vantagem sobre o Ricardo Nicolau. Inclusive, hoje de manhã, ao votar, ele deu essa declaração, né, que ele esperava estar à frente do Ricardo Nicolau com o resultado das urnas. Pois é porque também, Kleber, alguns candidatos têm pesquisa interna, né, que eles chamam de pesquisa, são pesquisas internas mesmo para acompanhar o processo. E aí ele sabe onde tá pisando às vezes, né? Então, quando o Zé Ricardo dizia isso, ele sabia que ele via ali na pesquisa dele que ele estava com um percentual diferente, ou pelo menos à frente do Ricardo Nicolau. Agora, teve um problema aí na campanha do Ricardo Nicolau, Kleber, que eu acho que pode explicar um pouco esse quarto lugar, né? Ele começou muito bem a campanha, eu acho que foi uma das campanhas mais eficientes, né? Porque foi o candidato que mais mudou o resultado das pesquisas eleitorais depois do início da campanha, né? Ele é um deputado estadual já de 5 mandatos, né? E não era um desconhecido do público, mas nunca tinha tentado uma candidatura majoritária. Foi a primeira vez, e aí ele começou fazendo uma campanha bem agressiva, atacando os problemas, né, e mostrando soluções. O problema foi quando ele tentou puxar para ele a questão do hospital de campanha. Isso, né? Exatamente. E aí começou a receber uma série de críticas dos adversários e até ações na justiça que mostraram, na minha opinião, em última análise, mostraram ali que ele mentia sobre aquele assunto, né? E isso pode ter levado a essa perda de votos na reta final da campanha. Com certeza, até porque o hospital de campanha, ele houve, desde o início de sua implantação, houve uma grande divulgação da parceria da prefeitura com a iniciativa privada, e não era só o Grupo Samel, da qual
o Ricardo Nicolau faz parte, mas havia outras instituições privadas que aderiram à ideia. Então já estava claro para a opinião pública que não era uma iniciativa do Nicolau, aquele hospital de campanha, mas da prefeitura. Tanto que o hospital de campanha foi implantado numa escola que já estava toda estruturada, foi apenas adaptada para receber UTIs, camas, leitos, essas infraestruturas de um hospital, e depois desativado rapidamente, né, porque já estava pronta para funcionar como escola. Eu acho que isso já estava bem claro, e o Nicolau tentou desvirtuar um pouco isso. Eu acho que perdeu credibilidade aí nessa parte. Outra surpresa, como você falou no início, foi o Coronel Menezes, né, que aparecia com 1% das intenções de voto no início da campanha eleitoral, quando ele decidiu se candidatar. Ele aparecia ali com 1,5% e acabou com 11,46% até aqui. É claro que ainda não está finalizada a apuração. A gente só tem 61% aqui, 60,99% das urnas apuradas. E o Coronel Menezes aparece aqui com 11,46%. Claro que ele teve ali uma ajuda de peso, né, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso, exatamente. Ele vendeu essa ideia de que era o candidato do Bolsonaro, e era mesmo, né? Diferente do capitão Alberto Neto, que falava que era o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, que era apoiado pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro declarou voto, foi para o Menezes. Por várias vezes apresentou o cartaz dele na live semanal, né? Pedia voto para o Menezes. Uma semana antes da eleição, o Menezes foi lá em Brasília e aí apareceu ao lado do presidente da República, o presidente pedindo voto para ele, recomendando que o eleitor votasse. E a gente via até as pessoas na rua aqui em Manaus perguntando quem é o candidato do presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro. Eu conheço uma pessoa que foi abordada na rua por uma senhora que perguntou se ela sabia quem era o candidato do Bolsonaro, né? Então, isso ajudou ele a alavancar a candidatura, mas não foi suficiente para chegar, né? Aliás, o presidente Jair Bolsonaro não teve êxito em quase nenhuma candidatura que ele apoiou, né? Em São Paulo, o candidato dele, que era o Celso Russomano, ficou em quinto, se eu não me engano. Na pesquisa de boca de urna ele apareceu em quinto. Sim, exatamente. Mas ele teve uma mudança lá nas pesquisas antes da reta final da eleição, que ele estava terceiro e segundo praticamente. Mas o resultado das urnas mostrou que o eleitorado realmente não queria aquele candidato, né? E a surpresa em São Paulo, como foi aqui também, é o Boulos, né? Guilherme Boulos, de esquerda, né? Que está lá no segundo turno, junto com o Covas, né? Que é o atual prefeito. Kleber, olha, a gente está falando aqui há quantos minutos, Murilo? 43. 43 minutos que a gente está falando e nenhuma atualização do TSE. Então, realmente a gente está vendo aí uma demora impressionante. Nunca na história desse país houve uma demora tão grande na divulgação dos dados do resultado das eleições como hoje. Eu acho que eles estão seguindo o exemplo dos Estados Unidos, né? Que demorou ali. Mas ele vai se pronunciar agora, a gente repete aqui, ó. Pode ser. A gente está acompanhando aí o candidato Amazonino Mendes, vai fazer um pronunciamento agora. A gente vai tentar trazer aqui para vocês esse pronunciamento, se acompanhar aqui ao vivo pelo site Amazonas Atual. Estamos tentando colocar aqui no ar essa tela para você acompanhar conosco. O candidato Amazonino Mendes, que acaba aí o primeiro turno com 24,16% dos votos em primeiro lugar, né? Não está finalizada ainda a apuração, a gente informa que tem só 660 mil votos apurados. E vocês ainda aí está o reconhecerem o guerreiro, o lutador. Ele está me dando essa honra de uma nova disputa. Mas, mais uma vez, o Amazonino Negão vai
consultar as mentes, a cabeça, o sentimento e o coração de cada um conterrâneo daqui de Manaus. Como eu disse, é uma nova eleição completamente diferente. É a sabedoria do legislador brasileiro. Isso foi uma coisa muito importante no Brasil para as cidades de algum porte, né? Vamos à luta, né? Vamos procurar, buscar, e eu quero colaborar efetivamente, né? Qual é a melhor solução para diminuir a dor do povo? Que hoje a questão mais séria chama-se dor do povo. O amazonino traz na sua bagagem, né, a sua história. Não é? É isso que me faz, neste momento, feliz e orgulhoso. Não é? E vontade que eu tenho enorme de abraçar vocês. Muito obrigado. Vocês me honraram por demais. Um abraço a todos. Os colegas que perderam a eleição, né, que também fiquem com a graça de Deus, o respeito do povo, né? E os que lograram ir para o segundo turno, eu e o meu adversário direto, também que Deus ilumine, que abençoe a tudo para o bem comum. Isso é que importa. Muito obrigado. Um abraço enorme do Negão. É isso aí, gente. Você acompanhou aí o pronunciamento do candidato Amazonino Mendes. Kleber, o Amazonino disse que agora é uma nova eleição. O segundo turno é uma nova eleição. Mas é uma eleição curtíssima, né? Exatamente. O que muda aí, Kleber? Eu acho que muda aí a capacidade dos dois candidatos de tentar atrair um eleitorado que não é o deles, né, para essa segunda etapa. Eu acho que eles têm pouco tempo para fazer esse trabalho de convencimento de que candidatos, por exemplo, de José Ricardo, que é de esquerda, né, do próprio Ricardo Nicolau, o Coronel Menezes, atrair esse eleitorado. Amazonino, que já tem uma vida inteira de experiência na política, leva uma certa vantagem em relação a isso, mas o Davi Almeida mostrou que tem cacife para chegar junto lá e disputar voto a voto nesse segundo turno. Pois é, eu já tinha escrito aqui muito antes de se aproximar o dia da eleição, logo no início da campanha, eu dizia o seguinte: olha, desde o ano passado o amazonino está oscilando ali entre 30%, 31%, 29% nas pesquisas de intenção de voto, né? Chegou a 33%, eu acho que até 34%, mas não chegou a 35%. Não chegou a 35%. Então eu dizia o seguinte: para ganhar a eleição, ele vai ter que ter um eleitorado mais qualificado ali, pelo menos uma garantia, né? Um crescimento nas intenções de votos até o final do primeiro turno, ou ele corre risco aí de perder no segundo turno. E o que acontece é que ele chega no fim do primeiro turno com apenas 24%, né? 24,16%, 25% aí no máximo, contra 21, 22 do Davi, né? Então, isso, na minha opinião, é muito pouco. Muito pouco. O amazonino vai ter que suar a camisa, né? Ter muita saliva ali para apresentar para o eleitor, para convencê-lo de que ele deve ser o novo prefeito de Manaus. Valmir, é que o amazonino ele tem o perfil do candidato populista, né? Então, aquele candidato de ter o voto do eleitor de classe média, média baixa, do eleitor mais popular. E esse primeiro turno mostra que ele não conseguiu atrair esse eleitorado todo para ele, né? Esse eleitorado ficou dividido. Então, isso pode favorecer o Davi Almeida no segundo turno. Porque Davi Almeida não tem esse perfil, né? Como o Coronel Menezes também não tem esse perfil do populismo. Então, deve ser um eleitorado mais qualificado, e é esse eleitorado que eles devem buscar no segundo turno. Quem é que você acha que pode
O eleitorado, qual o eleitorado que pode migrar para o Davi e qual o eleitorado que pode migrar para o amazonino desses candidatos? Por exemplo, o eleitorado do José Ricardo pode migrar para o Davi, né? Porque o amazonino, embora seja esse candidato de perfil populista, ele não atrai muito o interesse da esquerda. Já o Davi Almeida, ele também não é muito bem definido quanto a esse posicionamento, mas ele tem um perfil de ser mais negociador nesse sentido, atrair tanto direita, quanto esquerda, quanto centro. Eu acho que o do José Ricardo pode migrar para o Davi Almeida, eu acho que do Coronel Menezes pode migrar para o Davi Almeida. Agora, eu acho que o eleitorado do Ricardo Nicolau é mais amazonino, né? Isso vai deixar assim uma disputa bem interessante, porque o que os dois vão apresentar para convencer esse eleitorado, né? E você sabe que no primeiro turno, como são muitos candidatos, as propostas se pulverizam, são muito efêmeras, não existe nada muito concreto. No segundo turno já é diferente, é só dois, e um daqueles dali vai ser o prefeito, né? Então as propostas têm que ser mais concretas. Eu acho que nesse caso o Davi Almeida ele é mais efetivo, é mais prático do que o amazonino. Eu também acho que tem aí os votos do capitão Alberto Neto, votos do Alfredo Nascimento. Os votos do Alfredo acho que podem migrar também para o amazonino. Do capitão Alberto Neto aí tem uma tendência também, porque o Alberto Neto tem muito voto dos evangélicos, né? O Republicanos é um partido dos evangélicos aqui no Amazonas, então ligados à Assembleia de Deus, principalmente. O Silas Câmara, que é um dos líderes da Assembleia de Deus, é o dirigente do partido no estado, né? Então esses votos tendem a migrar mais para o amazonino do que para o Davi, apesar de que o Davi Almeida é um evangélico também, né? E trabalha muito bem nesse campo da religião. Aí ele sabe trabalhar muito bem nesse campo da religião. Eu acho que aí esses votos podem ser pulverizados tanto para um quanto para outro. Os votos do capitão Alberto Neto. Do Alfredo Nascimento, na minha opinião, é mais amazonino, assim como do Romero Reis, né? Então é isso, a gente tem aí um break na totalização dos votos pela Justiça Eleitoral. A gente já está adiantadíssimo aqui, mas eu acho que não tem mais volta, já está definido aí, o amazonino já até reconheceu, né, o segundo turno com Davi Almeida, e a gente vai aqui encerrar nossa live informando que o eleitor pode acompanhar conosco no site Amazonas Atual, pode acompanhar o resultado dos municípios. À medida que forem saindo o resultado, nós vamos divulgando, né? A gente só encerra nosso trabalho aqui na live, mas vamos continuar acompanhando a apuração e divulgando no site Amazonas Atual. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Kleber, obrigado aí ao Murilo, ao Felipe, que estavam dando suporte aqui para a nossa equipe, para a dupla que está aqui falando na frente da câmera, e eles estavam dando suporte ali atrás. Muito obrigado e acompanhe a gente nas redes sociais e também no site amazonasatual.com.br. Amazonas Atual é o site, é o jornal online, né, feito para você, com muita dedicação, com profissionais qualificados e que levam muito a sério essa questão da informação. Acompanhem conosco, então, essa apuração que ainda não terminou, está só começando aí, principalmente nos municípios do interior do estado.